Gamificados apresenta G-Talk, um podcast sobre o universo dos games. Here we go! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um G-Talk, podcast sobre o universo dos games vinculados ao Gamificados. Para quem não nos conhece, a gente é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, que aborda as diversas relações dos jogos digitais com o mundo real, além de explorar os potenciais de ensino-aprendizagem dos jogos. Primeiramente, antes de a gente começar, a gente quer agradecer à Universidade Federal de Santa Maria e ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, o famoso GCAP, e ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, o PPGRI, por toda a infraestrutura da universidade e pelo apoio institucional. Além das instituições que permitem as nossas atividades, é importante também mencionar os fundos de investimento ao ensino, à pesquisa e à extensão, que permitem que conteúdos como esse sejam produzidos e que a gente mantenha uma equipe de estudantes engajados no projeto. A gente agradece em especial ao Programa de Iniciação Científica, tanto do CNPq quanto da FAPERGS, o FIP, o PROBIC e o PIBIC. E a gente também agradece a você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, e a gente pede que sigam as nossas redes sociais, que tem mais conteúdos como esse vindo por aí. Bom, e esse G-Talk a gente vai mudar um pouco do conteúdo que a gente tem trazido e a gente vai trabalhar sobre a autorização de games. Então, quem se interessa de saber como funciona esse processo, pensou até em trabalhar na área e quer saber um pouco mais de experiência, a gente trouxe o Lucas Martins Neia, que é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E ele hoje vai nos contar um pouco sobre isso, o que é, como que se faz, além de compartilhar, obviamente, a trajetória dele, as vivências e um pouco do aprendizado que ele teve nessa área. Então, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, e hoje nós vamos gravar esse podcast com o Lucas e com a Carol. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Carol Baldoni, sou pós-graduando em Relações Internacionais na UFSM e estarei também apresentando o G-Talk de hoje. E aí, nosso convidado? E eu sou o Lucas Martins Neia, que vai estar aqui falando com a Carol e com a Sabrina. Obrigadão, gente, pelo convite e falando com vocês aí do outro lado. Então, para começar, Lucas, a gente queria saber se pode contar um pouquinho para nós da tua trajetória e de como se esbarrou no mundo dos games. Então, na verdade, eu sempre falo, quando eu vou dar alguns cursos sobre roteiro de games, que eu parto mais do campo do audiovisual. Porque eu sou roteirista, né, como vocês já falaram na apresentação. Eu sempre tive vontade de escrever para audiovisual. Eu até começo, né, eu vou fazer tanto a graduação quanto a pós-graduação, porque eu sempre tive o sonho de escrever novela, né? Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, chamada Jacarezinho, e eu cresci assistindo televisão e principalmente as telenovelas. Primeiro aquela porta de entrada que são as telenovelas mexicanas, que acho que todo mundo aqui conhece dos memes e tudo mais, né? Quem é noventista sabe dessas questões. E depois as telenovelas brasileiras de fato. Aí eu sempre tive vontade de mergulhar nesse universo, por isso que eu resolvi, na graduação, fazer artes cênicas. Consegui me aprofundar um pouco mais na questão da dramaturgia. Tenho formação como ator também, né? Então acho legal porque dá para ver esses outros lados, e como diretor. E aí depois eu tive a oportunidade de ingressar como bolsista de apoio técnico no Centro de Estudos de Telenovela da USP, que foi onde eu comecei a conhecer esse objeto mais propriamente, né, dentro do campo acadêmico. E foi muito legal entrar lá no CTVN, né, que é o nome a sigla do Centro de Estudos de Telenovela da USP, porque a minha função primeira era gravar os capítulos das novelas, estar ali com um aparelho de DVD. A gente tinha, né, nessa época ainda, não tinha o Globoplay como a gente tem hoje, então a gente gravava todos os capítulos e tudo mais. E foi muito curioso, porque era o que eu fazia na minha vida, né? Eu tinha o mesmo aparelho de DVD que o pessoal tinha lá no CTVN, então eu estava fazendo o que eu já fazia antes, só que agora profissionalmente. Eu gravava novela em VHS, né? E lá tinha também diversas VHS, tinha ainda algum vídeo, diversos vídeos antigos, enfim. Então foi, vamos dizer assim, foi um daqueles sinais que a gente pensa, poxa vida, acho que estou no caminho certo. E aí, nesse meio tempo, eu também fui me aperfeiçoando como roteirista, consegui participar de uma masterclass do Agnaldo Silva, que gerou ali a telenovela O Sétimo Guardião. Recentemente participei ali de uma sala de roteiro de uma série angolana. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de começar
a atuar como jurado de 2 categorias, né, do SPOCON, que é o prêmio da pesquisa experimental da Intercom, né, a Sociedade Brasileira Interdisciplinar em Ciências da Comunicação. Essas 2 categorias eram games e roteiro de games. Eu achei até curioso quando caiu para mim roteiro de games, não sei se tinha muita gente ali disponível para estar julgando isso. Comecei ali em 2018, depois foi uma categoria que até se uniu à categoria de games, mas foi muito legal porque eu comecei a olhar esse outro lado, a pensar, poxa, então você tem aqui uma construção narrativa, você tem ali essa ideia da narrativa permeando também essas outras questões. Interessante ver isso, e foi muito legal porque eu comecei, né, pensando ali atuando com diferentes regiões do país, não é? Tem aquela primeira fase regional das 5 grandes regiões, então eu conheci diversos trabalhos e depois, em alguns momentos, eu fui jurado da categoria nacional. Eu acho que o mais legal é você estar vendo, não é, pessoas de todo o Brasil produzindo essas narrativas e pensando nessas questões. E aí me veio o interesse de começar a olhar para isso também na academia e como prática profissional. Então comecei a correr um pouquinho atrás para entender, tá, como que se faz uma narrativa então nesse universo? É parecido com audiovisual? Não é parecido? E foi aí que surgiu um pouco esse meu interesse. Aí eu sempre falo, né, porque quando eu vou estar ministrando esses cursos de roteiro, o que eu tenho ali é um público gamer. Então eu não sou necessariamente gamer, né? Eu ia para casa da minha prima jogar Mario Kart. Então é uma outra relação. Tem meu Candy Crushzinho de vício aqui, mas é muito legal porque sempre tem uma troca muito bacana, né? E o pessoal é sempre aficionado, apaixonado, que de alguma maneira me lembra da minha relação com a novela também, né? Então eu acho muito legal as trocas que se estabelecem quando eu tenho contato com esse tipo de público, né, nos cursos que eu ministro sobre roteiro de game. Bacana. E quando a gente, tu podia contar também um pouquinho para nós sobre a tua pesquisa que tu realizou durante o doutorado e como é que tu acha que essa pesquisa ela pode contribuir no campo de roteirização da dramaturgia, assim? Então, no meu doutorado eu pesquisei ali sobre a história da telenovela, né? Eu tracei ali uma história cultural da telenovela brasileira, sempre com essa ideia, né? A gente tem N possibilidades dentro do campo, eu construí então essa história específica. Acho que é um campo, né? Ainda mais quando a gente está falando de história dos meios de comunicação, que sempre tem assim múltiplos pontos de vista, então é um campo em aberto para muitas pessoas estarem pesquisando acerca disso também. E eu procurei observar como que a gente tinha o melodrama, não é, que é essa matriz cultural da telenovela e da América Latina, do Brasil de modo geral, não é, essas narrativas às vezes açucaradas, que tendem para às vezes para o exagero, bem grosso modo, né? E como que isso se alinhou ali a questões da brasilidade, a brasilidades no plural, né, na trajetória da telenovela brasileira. E o que eu acho muito interessante, não é, que a gente tem esse vínculo, né, a telenovela brasileira tem esse vínculo muito forte com o seu contexto, com as questões sociais do país. É isso que firma a telenovela do Brasil, dentre outros paradigmas que a gente observa no mundo, como, por exemplo, a telenovela mexicana, que mantém esse caráter melodramático mais evidente. E foi algo que a gente começa a explorar também, né? A gente começa a ver nas séries estadunidenses, né, essa questão de você estar debatendo temas candentes da sociedade. E eu acho que essa pode ser uma contribuição interessante, né? Olhar para esse nosso passado, para a dramaturgia brasileira, para a teledramaturgia brasileira, o que a gente produziu de mais interessante, e está trazendo para esses outros campos. Não significa fazer, obviamente, novelas, séries como telenovelas, mas eu acho que tem um diálogo muito interessante que muitas vezes a gente ignora. Acho que tem um ganho aí, até se a gente for pensar no universo dos games, não é? Essa potencialidade do próprio melodrama, da gente estar pensando, como que eu vou fazer então uma narrativa melodramática interativa? O que eu posso estar propondo ali para o meu player e tudo mais? E até nessa ideia, né, da interação, se a gente for pensar a telenovela brasileira, e a telenovela de modo geral, né, ela é essa narrativa que vai se construindo dia a dia, porque ela é uma obra aberta, que é escrita ao mesmo tempo que ela vai ao ar. Então você tem essa possibilidade de ter uma resposta da audiência, claro, às vezes muito mais ditada por questões comerciais, a emissora vê ali que os índices de audiência não estão tão bons, então demanda algumas modificações, mas não deixa de ser essa ideia da narrativa interativa de algum modo, né? Que é claro que no universo dos games a gente vai ver isso de forma muito mais acentuada. Então eu acho que tem algumas pontes de diálogo aí entre os games e esse universo, e dá para a gente estar pensando, né, nas perspectivas do audiovisual brasileiro como um todo. Ainda mais agora que a gente tem aí
as leis Paulo Gustavo, tanto nos municípios quanto nos estados, que tem muito essa ideia do desenvolvimento tanto de narrativas audiovisuais tradicionais, como narrativas transmídia, narrativas para games também, game design documents, enfim. Eu acho que a gente tem um mundo de possibilidade se a gente for explorar esses dois universos, não é? De repente, eu lembro que até uma vez comentando isso, essa questão da minha pesquisa com o mundo dos games, o pessoal falou, nossa, seria incrível um jogo de vilãs de telenovela. Claro que teria que ter o licenciamento, mas assim, a gente tem possibilidades ali também de diálogos, tanto diretos quanto indiretos, entre essas duas formas narrativas, né? No mundo dos games, a gente reclama no Twitter, na novela, é a minha avó xingando. Mas eu sou muito fã de novela também. Exatamente. E tem a galera que reclama no Twitter da novela também. Né? Também, eu tendo a ser deste público que fica reclamando. Boa. Eu acho que explorando um pouco do que tu acabou falando agora na conexão com os games também da tua pesquisa, né? Porque tu fala, tu não era um gamer, mas tu acabou por um evento ali sendo jurado e aí, de fato, se interessando por roteiro de games e aí começando essa jornada. Quais que foram os teus maiores desafios, assim, talvez não só desafios, né? Mas como foi pra ti se aproximar do universo dos games? Se a forma de roteiro é muito diferente? Como que foi essa trajetória, assim, de ter tua experiência como diretor, roteirista, mesmo como ator, e agora inserido em um novo contexto? Eu acho que é interessante, né? Primeiro porque, de alguma maneira, assim como, no meu caso, mais evidente a telenovela, mas os games estão presentes na minha vida, como estão presentes na vida de todo mundo, né? Sejam os games analógicos, né? Os jogos de tabuleiro e tudo mais, quanto os jogos digitais. Então, acho que é legal porque a gente começa a descobrir coisas ali, até né, do que a gente fazia do nosso passado, que tem esse vínculo, né? Que trazem também essas questões afetivas. Acho que essa é uma outra ligação também entre as novelas e os games, né? A gente fala de universos que são afetivos pra gente, porque a gente lembra, não é? Muitas vezes da nossa infância, quando a gente se refugiava ou na frente da televisão, seja para ver novela, seja para jogar. Então, eu acho que tem esse contato também que de alguma maneira possibilita essa minha entrada nesse universo. Mas eu acho que um dos grandes desafios, assim como quando eu vou dar uma palestra sobre a história da telenovela, eu consigo estar citando N novelas que foram ao ar em momentos diferentes, e novelas que muitas vezes eu mesmo nunca vi, os gamers a mesma coisa, eles estão falando de N tipos de jogos, e que às vezes eu fico um pouco, perfeito, legal, porque eu não tenho todo esse domínio, né? Mas é muito legal essa troca, porque aí eu corro atrás, eu vou entender do que se trata. Eu sinto que eu tenho alguns exemplos que eu consigo também criar esse vínculo, né, com o meu público. Eu sempre dou o exemplo do The Sims, até para a gente estar pensando em questão de mecânica, quando a gente tem o prazer perverso, né? Eu sou da época do The Sims do CD-ROM, e eu tinha o prazer perverso de colocar a galera na piscina e tirar a escada. E aí a gente viu o que acontece, mas eu até brinco, né? Como eu tenho a criação católica, via a culpa cristã e não salvava o jogo. Mas a galera morria ali naquele primeiro momento. E de alguma maneira todo mundo já fez isso, pelo que eu percebi, eu não sou o único sádico no mundo. Então dá para criar esse tipo de ponte. Mas eu acho que um dos desafios é estar pensando nessa variedade de narrativas também e como a gente consegue estar refletindo sobre essas diferentes construções dentro do campo do roteiro. Quanto à questão da diferença, tem um roteirista, né, um game designer também, né, um narrative designer do universo dos games, que é o Arthur Costa, ele é brasileiro. Ele deu uma entrevista muito legal para o podcast Primeiro Tratamento, e ele fala também, né, que talvez as diferenças básicas sejam, primeiro, que muitas vezes você vai estar escrevendo em Excel, não no Final Draft ou em outro tipo de programa. Então, para quem... aquela velha história, né? Para quem é mais das humanas, como eu, pegando uma tabela para escrever é um pouco aflitivo. A gente vai ter diversas ramificações, não é, dessa criação narrativa também dentro do universo dos games, como a gente tem ramificações também no audiovisual e tudo mais. Então, acho que vale a pena conhecer essas especificidades, saber o tipo de trabalho que você vai fazer, se você vai estar ali fazendo um jogo com a galera mais indie, é claro que vocês vão estar em menos pessoas, você vai estar, muitas vezes, assumindo diversas funções que num jogo não mais profissional, né, mas numa franquia de sucesso e tudo mais, você vai ter diversas pessoas para fazer
de repente, só os itens do jogo, para estar pensando nas missões. Enquanto que nesses outros jogos mais artesanais, vamos dizer assim, você tem uma pessoa, muitas vezes, que vai estar pensando em tudo isso. Então, eu acho que é interessante conhecer também essa diversidade do mundo dos games, para você saber ali como que você pode estar operando dentro desse espaço da construção narrativa, que também não está isolado das outras, né, das outras etapas, das outras áreas de produção de um game. Acho que tem muito isso. Por mais claro que quando eu estou escrevendo um roteiro audiovisual, não é só coisa da minha cabeça, né? Eu não vou, se eu estou fazendo um curta-metragem que eu tenho um orçamento baixo, eu não vou colocar helicóptero explodindo, mas assim, eu tenho isso ainda mais forte quando eu estou falando dos games, porque eu preciso saber, estou utilizando qual tipo de software, o que eu vou poder fazer para transformar essa, né, que as pessoas também da equipe vão estar podendo fazer para transformar essa minha ideia, essa minha ação em gráfico, o comando do jogador. Então a gente tem que ter essa noção de que está tudo muito mais interligado do que nas outras áreas que também exigem, né, essa comunicação entre esses setores. Boa. E tu falou um pouco, né, sobre as etapas de produção, e aí já entrando um pouco mais sobre os roteiros dos games, caso, sei lá, eu quero agora começar a trabalhar com roteiros de games, como que isso funciona? Existe só um roteirista? Existem diferentes partes do processo? Como que isso funciona, assim, na prática? Então, como eu falei, né? Acho que depende muito do tipo de produção em que você quer fazer. Se você é um roteirista iniciante, muito provavelmente, ou você vai estar ali com a sua galera para vocês estarem criando o seu jogo, e aí você vai estar se desdobrando muitas vezes em mais de uma função, ou você vai poder começar estagiando, de repente, em algum tipo de desenvolvedora voltada, né, ao desenvolvimento narrativo, porque também tem isso, né? Muitas vezes os games, eles vão ter ali mais de uma desenvolvedora e cada uma na sua área de especialidade. Uma vai se ocupar da sonorização, outra da arte, mas eu preciso ter esse processo integrado. Então, acho que é ter ciência, não é, dessa, vamos dizer assim, desse primeiro passo. E se a gente for pensar na área como um todo, não é, no campo profissional, como eu falei, a gente vai poder observar em diferentes produções alguns cargos, vamos dizer assim, não é, algumas funções para roteiristas e escritores, de modo geral, dentro do universo dos games, que vai desde esse narrative designer, né, que eu já falei que o Arthur Costa também ocupa essa função em alguns jogos, que é, vamos dizer assim, a pessoa que vai estar fazendo a ponte entre a questão da narrativa do jogo e a área técnica, né, o desenvolvimento ali da informática e tudo mais, pensando em como que eu vou estar, então, conectando esses dois universos e pensando nesse desenho geral do jogo. E aí, dependendo do tipo de produção, né, do tipo de game para o qual eu vou estar trabalhando, eu vou ter outras funções. Pessoas para estarem pensando especificamente em cada fase, né, em cada nível do meu jogo. Pessoas para estarem pensando nas missões, né, nas quests, seja a grande missão do jogo, ou sejam nas pequenas missões, né, nas missões de cada fase, missões que muitas vezes podem até, vamos dizer assim, desvirtuar a personagem, o jogador daquela grande missão, porque você tem que estar operando, né, com essa lógica também. Pessoas que vão estar pensando ali especificamente, como eu já falei, nos itens. Então, eu tenho um jogo que tem itens coletáveis, moedas como itens coletáveis. O que cada moeda, né, qual é o valor de cada moeda, dependendo ali que tipo de modelo, né, modelo gráfico mesmo eu tenho ali de referência da vida real, ou jogos de tiro às armas, não é? O que aquela arma faz, o que ela vai dar para o meu jogador, qual que vai ser, quando ela atinge as pessoas, 2 tiros que ela acaba matando o inimigo, enfim. Há pessoas para estarem pensando em cada um desses detalhes. Tem a questão também do desenvolvimento tanto das cenas, das cutscenes, né, das cenas não jogáveis, quanto das cenas jogáveis. A ideia dos diálogos. Então, como eu falei, dependendo do tamanho do projeto, eu posso ter uma ou mais pessoas, né, quase uma equipe para cada uma dessas funções, ou até eu posso ser a pessoa que vai estar pensando em tudo isso. Então, é interessante porque, assim, a gente tem toda essa ramificação, essas possibilidades dentro de um jogo, e mesmo se a pessoa estiver ali começando, né, tiver com uma turma para vocês estarem construindo um game, vale a pena estar pensando nessas questões para ver como que você resolve, então, na equação geral do jogo. Vamos fazer um jogo mais simples, então, pensar que a mecânica, obviamente, vai ser essencial, não é?
Grosso modo, a gente pode pensar na narrativa sendo o porquê das coisas acontecerem e a mecânica em como as coisas estão acontecendo ali, as diversas mecânicas, não é? Que vão dar essa ideia do gameplay, da jogabilidade. Então, sempre estar pensando nesse conjunto e em todas essas áreas, como que você pode estar desenvolvendo ali para você ter um produto legal, né? Acho que a grande ideia é essa, você está pensando sempre no trabalho como um todo e o que vai ser interessante ali, você está desenvolvendo, você está compartilhando com outras pessoas, de repente vocês estarem chamando mais pessoas, ser uma ideia que pode ser para o futuro, porque vai exigir um pouquinho mais, então a gente dá um primeiro passo menor agora, enfim, mas a gente tem, acho que está ciente do que a gente quer, né, com aquele jogo de modo geral. Quando tu falou da culpa cristã e da mecânica do The Sims, eu me lembrei que não é só tu, porque o meu irmão mais velho, eu era muito nova, né, quando ele jogava, eu não sou desse time que passa 2 horas no The Sims, 12 horas às vezes, mas ele criava eu pra eu parar de incomodar e ele me matava na piscina pra eu ir embora e deixar ele jogar em paz. Então, assim, essa é a culpa cristã que nós vivemos, né. Mas o The Sims é um jogo muito simples, né, ele não tem uma grande narrativa. Tu podia nos explicar mais ou menos como é que tu acha que se transforma, se transcreve essa narrativa dos jogos e como é que ela se diferencia, por exemplo, de um teatro, do cinema, ou até de uma novela, né? Primeiro que assim, o bom dos jogos, acho que a grande ideia também é a gente estar jogando as nossas pulsões para ele, né? Então, que bom que no jogo, pelo menos, seu irmão se resolvia contigo e que isso não transbordava para a vida real, né? Acho que tem um pouco esse caráter terapêutico às vezes, né? Mas acho que com relação a essa diferença, né, de narrativas, um outro adendo, eu era a pessoa que ficava 12 horas no The Sims naquela época. Quando eu comecei a jogar, nossa, eu parava para ir para a escola ou, na questão, criava uma família católica, ou a missa. Eu deixei até de ver Laços de Família e Não Vale a Pena Ver de novo, mas eu vi depois a segunda reprise, então tá tudo certo. E vi no Viva também, e vejo às vezes no Globoplay. Hoje em dia, o mundo nos dá essas possibilidades. Mas eu acho que a grande diferença, né, que a gente tem que pensar é que os games vão ser essas narrativas interativas por excelência. Como eu falei, a gente pode pensar nessa questão da interação na novela, né, como a novela brasileira foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Isso vem lá do folhetim francês, né, essa ideia de você estar contando histórias em capítulos, e naquela época, como não tinha Twitter, as pessoas escreviam cartas falando, né, comentando ali do que acontecia nos folhetins, e muitas vezes os autores ouviam essas cartas para estar ali pensando, né, no que acontecia. Esse mecanismo a gente vai ter depois nos outros meios de comunicação. A gente tem um nível de interatividade, se a gente for pensar, quando a gente está lendo um livro. Por quê? Porque nós podemos estar aqui lendo as mesmas palavras, mas cada um vai estar imaginando, construindo as suas imagens a partir daquele universo com o repertório que a gente tem, não é? Então, se eu tenho a história de um cavalo, todo mundo sabe o que é um cavalo, mas acho que cada um vai imaginar um cavalo diferente, de alguma forma. Então, tem um nível, né, de interatividade também. Outras narrativas audiovisuais, os filmes, né, aquela ideia, quando eu tenho uma elipse, que é uma cena que não é mostrada, muitas vezes eu fico pensando no que aconteceu, pode ser até intencional, né, o roteirista, o diretor pensam naquele momento para o público ficar se questionando o que aconteceu, como aconteceu. Filmes com finais abertos, por exemplo, que eu sei que tem uma galera que detesta, porque a ideia é você sentar lá, ver como que as coisas acontecem ali direitinho. Eu não quero ficar pensando depois, mas te dá a possibilidade de você imaginar o que aconteceu. Então também temos um nível de interatividade. No caso dos games, para a narrativa ir adiante, eu vou precisar que o jogador mobilize aquilo, não é? Então também tem isso. Não adianta eu estar pensando numa história fantástica, com 1000 desdobramentos, se o meu jogador não quiser seguir adiante, se tiver ali um mecanismo de pesca, aí ele gosta de ficar pescando no laguinho ali, aquilo relaxa o jogador, e ele simplesmente não quer seguir ali a jornada final para ter a luta e tudo mais, aquela coisa incrível que eu bolei. Então a gente tem que pensar, não é, que a narrativa tá nas mãos do jogador. Tem uma definição do Scott Rogers, que é um game designer também, que ele vai dar para um jogo, que eu acho simples, mas eu acho excelente. E acho que é muito isso, né? Como eu falei, os jogos estão nas nossas vidas. Às vezes a gente não para pensar no que é um jogo. O Scott Rogers define um jogo a partir de três características. É um jogo que vai necessitar, né? Um jogo é algo que necessita de um jogador. E por que ele fala disso, né? Pode parecer
até um pouco idiota, mas por que ele está falando do jogador? Porque o jogador é aquela figura que não vai só ficar parada ali, se tiver alguma interatividade, se é algo da cognição e tudo mais. Não, ele vai ter que agir para as coisas acontecerem. Então eu tenho que estar pensando que eu estou construindo uma narrativa para o que vai estar nas mãos de alguém, não é para essa pessoa coordenar ali esse desenvolvimento da ação como um todo. Um jogo também é algo que necessita de regras, que é justamente o que eu vou estabelecer ali, e é isso também, está nas mãos do meu jogador obedecer ou não essas regras. O The Sims, por exemplo, a regra maior é a questão da sobrevivência, e tá lá a gente matando as pessoas. E aí é isso, né? Essas regras, desobedeço as regras, eu vou ter um preço a pagar ali dentro do sistema do jogo e tudo mais. Tenho que estar ciente disso. E um jogo é algo que também possui uma condição de vitória. Isso acho que é o mais interessante, porque assim, a gente vai pensar em coisas mais evidentes, que é eu cumprir uma jornada, ganhar algum tipo de prêmio. Mas no caso do The Sims, por exemplo, né, que é esse jogo cuja mecânica é a vida. Você tá ali vivendo ou sobrevivendo, né, quando seu avatar tá num nível de estresse muito alto. Mas, então, a minha condição de vitória é sobreviver, é não morrer, é não sucumbir, ter dinheiro ali para estar sustentando. Eu sou da época do Rosebud, eu não sei como que é essa questão agora, para você estar conseguindo um dinheirinho ali fora da curva. Que você tinha um atalhozinho ali, você digitava Rosebud aumentando o seu dinheiro. No primeiro era Clapalcios, nunca me esqueço disso. Então tinha isso. Não sei como que estão nos mais atuais, porque eu tenho muito medo. Eu comprei o The Sims há alguns anos, eu nunca joguei, porque eu tenho muito medo de começar a perder a minha vida de novo. Infelizmente não está dando para parar e ficar 12 horas na frente do computador. Mas pensando nisso, né, que o jogo tem essa dinâmica da vida, então, se eu quiser subverter isso, eu vou pagar as consequências. Mas está na mão do jogador também. Então a gente tem que pensar que o jogo é essa narrativa que vai estar nas mãos de uma outra pessoa, e mesmo essa outra pessoa, né, quando ela for, de repente ela zera o jogo e ela vai querer ali passar por aquela jornada de novo. Mesmo que ela vá fazer exatamente tudo que ela fez antes, ela já vai ter algum tipo de controle ali, ela vai poder ir mais rápido. Então essa narrativa do jogador vai ser sempre diferente também, né? A gente fala que a gente tem que pensar no jogo como como uma história, né? Como uma narrativa, porque tem isso também, não é? Todo jogo tem uma narrativa, nem todo jogo tem uma história. E aí a gente tem, vamos dizer assim, 2 níveis, que é essa narrativa incorporada, que a gente vai estar pensando nessas possibilidades ali para estar dando para o jogador seguir em frente. Eu posso ter essa associação também com inteligências artificiais, não é? Que a gente vê isso muito mais forte nos últimos tempos, mas eu também vou ter a narrativa emergente, que é a narrativa do jogador. E aí eu entro um pouco nesse paradoxo, né? Eu nunca vou saber qual vai ser a narrativa emergente, né? Qual vai ser a narrativa do meu jogador. Mas eu tenho que prever, eu tenho que pensar ali naquilo, porque eu tenho que dar possibilidades para ele dentro do sistema, tanto, né, na questão da tecnologia, quanto na questão da narrativa mesmo, para ele estar explorando aquele universo satisfatoriamente. Então, acho que é isso, né? Acho que essa seria a principal diferença. Pensar que eu estou criando algo para uma pessoa ali estar manipulando e construindo da forma como ela achar melhor. Só o fato de a gente não ter uma Carolina Dickman depois de 2010 raspando a cabeça, a gente percebe que as novelas não são tão boas como antigamente. Mas agora, falando, me deu um insight, tipo assim, será que os jogos eles não são famosos porque eles trazem uma imersão maior para nós que as outras mídias? Porque, por exemplo, tu fica muito mais vidrado num filme se tu tá no cinema, né? Se é aquela escuridão, você só tem aquilo pra fazer. Ou num teatro, que tu tá na caixa preta, assim, estando em silêncio, e tu, tipo, não vai puxar um celular e começar a conversar no WhatsApp, né? Talvez os jogos, eles tenham essa narrativa mais, que nos prendam mais, justamente porque é tu ali, tu é dependente da história. Então, se tu não mexer direito, pra onde é que a história vai, né? Eu acho que tem muito isso, vamos dizer assim, desse espaço, né, dessa arena criada pelo jogo, ela de fato transbordar da tela, porque ela vai estar onde você vai estar, né? Então tem essa convocação física, inclusive, cognitiva também, mas principalmente física, principalmente não, né? Mas também física, porque vai ser justamente essa integração, né, corpo e mente, para você estar se dedicando ali. E aí eu tenho um exemplo clássico, que é da minha infância, né? Eu já falei do Mario Kart. Quando eu ia na casa da minha prima estar jogando, eu sou da época em que a gente não tinha esses controles sensíveis. Então, para o carro virar, era só eu apertar um botão. Mas é claro que eu não conseguia só apertar o botão, eu virava o bendito controle, porque você
mergulha naquilo de fato, né? Você tem essa convocação ali física do negócio. Então tem essa imersão muito mais forte. Como você bem lembrou, Sabrina, tem essa... A gente vai ter ali tanto no teatro quanto no cinema, não é essa experiência, vamos dizer assim, tradicional do cinema, porque hoje tem toda essa discussão. Mas streaming é cinema ou não é cinema? A ideia do cinema é justamente, né? Primeiro, acho que é uma recepção coletiva, em que você vai numa sala, em que você não vai ter nenhum outro tipo de distração ali, para você mergulhar naquela narrativa. E aí a gente tem depois a televisão, né, que é até vendida nos primórdios, ali o Chateaubriand faz uma propaganda da televisão no Brasil como cinema a domicílio, para as pessoas entenderem, né, o que era aquela nova tecnologia que não estava consolidada. Então, de alguma maneira, eu vou ter o cinema dentro de casa, mas isso vai estar disputando a minha atenção, né, com o cotidiano do lar, de modo geral. A luz vai estar acesa, as pessoas vão estar chegando em casa, né? Então é uma experiência diferente. Hoje é a mesma coisa, né? A gente tem a televisão, a gente tem as diversas mídias no bolso, no celular, ou no computador. Então eu vou ter níveis diferentes, mas os jogos, né, de alguma maneira, vão estar me convocando também nessa minha experiência. Então, muitas vezes, por mais... É até difícil, né? Eu tendo que estar lidando com o que está acontecendo no jogo, que está acontecendo em casa, porque eu tenho um pouco esse choque. Então, acho que tem muito isso mesmo, dessa convocação e dessa maior imersão, que não é, como eu falei, que não exista também nas outras mídias. As pessoas constroem narrativas pensando nessa profundidade mesmo que o público pode estar ali acompanhando, né, mergulhando na trama. Então é essa a ideia, né? A Carolina Dickman raspando a cabeça ao som de Love by Grace é a catarse. Eu tenho que estar pensando nesses momentos de catarse em qualquer tipo de história, não é? E os games, eles facilitam um pouco isso. Por quê? Porque eu estou envolvido emocionalmente, fisicamente naquela ação. Pô, e aí, eu acho que uma coisa que faz muita diferença para a imersão do jogo é como ele faz tu se conectar com aquela história, né? Eu tenho alguns exemplos de jogos que eu não consegui dar seguimento, principalmente jogos que são um pouco mais de campanha, porque eu não tinha muita conexão com o protagonista, não tava, às vezes gostava até mais dos personagens secundários do que o próprio protagonista. E aí, quando a gente tá pensando no roteiro dos jogos, eu acho que isso é um elemento bastante importante. E aí eu queria que tu contasse pra gente quais são esses elementos centrais, assim, para pensar num roteiro bom e quais os desafios, assim, para encaixar as experiências, né, que diferentes jogadores vão ter com aquele produto, né? Eu acho interessante essa ideia, né, e pensar também, talvez quando a gente esteja pensando no nosso jogo, a gente tem que pensar para que tipo de público a gente quer atingir, não é? Porque não vai dar ali para a gente estar atingindo todo mundo. Então, de repente, se eu estou fazendo um jogo que é mais narrativo, eu vou estar desagradando a galera que é mais do tiro, porrada e bomba, né? Porque ele vai ter um momento ali de reflexão. Posso equacionar isso. Eu me lembro, se eu não me engano, de uma discussão que eu tive que eu presenciei, na verdade, em um dos cursos que eu dei. Eu acho que era a ideia da Lara Croft, né? Que é aquela coisa, nunca tinha pegado numa arma, mas depois pega e sai matando todo mundo, e tem tudo isso. Porque também, aí, vamos dizer assim, a suspensão da descrença, né? Que a gente tem nessas outras narrativas, é a gente embarcar naquela história. E eu acho que se não era Lara Croft, era um outro jogo que demandava mais ação, e que tinha um momento, acho que era Lara Croft mesmo, que a protagonista ficava mais reflexiva, e aí teve uma galera que comentou, nossa, eu gosto muito dessa parte, porque te propõe ali, né, você tá pensando em algumas questões, e outra galera, eu detesto, porque, pô, eu quero sair matando, né, eu quero mergulhar naquele negócio, eu quero partir pra ação diretamente. Então, acho que tem muito isso, e fica um pouco difícil, mas alguns jogos, né, acho que só essa possibilidade de você estar ali discutindo isso, é um jogo que consegue estar com um pezinho em cada público. Mas por isso que eu acho importante a gente ter noção para quem a gente está construindo esse jogo, e aí tá pensando, não é, em todas essas questões. Acho que é essencial, né? A gente nunca vai conseguir construir nenhum tipo de narrativa, mas principalmente os jogos, sem a gente pensar no universo, né? A velha questão do tempo e espaço. Porque qual que é o meu universo? Meu universo, eu estou fazendo um jogo medieval, estou fazendo um jogo espacial, estou fazendo um jogo espacial medieval, em que as naves são castelos. O que é isso? Por quê? Porque eu vou estar
convocando ali o meu jogador para explorar aquele universo. Ele pode, de repente, não gostar muito da narrativa, ele pode não gostar da personagem principal, mas ele vai querer estar ali conhecendo pelo menos um pouco mais. Então, acho que pensar nesse universo, o que ele tem ali para estar sendo desdobrado, para além até mesmo do foco do jogo, não é? É interessante. Acho que essa é uma questão também que a gente pode pensar um pouco na diferenciação dos jogos, né, para o audiovisual. Vamos dizer assim, no audiovisual, especialmente filme, não é? Qual que é a ideia? Eu vou contar uma história em 2 horas. Então, tradicionalmente, eu vou pensar em cortar gordura. Eu tenho que ter foco ali para estar prendendo o meu público. Então, eu sou mais nessa concentração. Os jogos, eu posso apostar um pouco na dispersão, né? Dependendo do tipo de jogo que eu tenho ali, para ter esse desdobramento, para a pessoa estar conhecendo o universo, de repente, antes de embarcar ali na jornada, ou durante mesmo, que aí fica a cargo dela se ela vai ou não. Então, acho que essa também é uma diferença importante, não é? Pensar o quão disperso, vamos dizer assim, eu vou poder fazer ali do meu jogo, do meu universo, para o meu jogador estar explorando e gostar de estar dentro daquele universo. As personagens, claro, né, também são extremamente importantes. E aí a gente tem um desafio, né? Porque eu vou ter as personagens jogáveis, que podem ser, né? Eu já posso ter uma personagem pré-determinada, e aí ela pode ou não cair no gosto do público, né? Do meu jogador ali. Ou então eu posso, né, fazer com que o meu jogador construa essa personagem. Mas mesmo assim, não é partindo do zero. Eu vou estar ali, né? Vamos lembrar do próprio The Sims. Eu vou estar ali fornecendo características para o meu jogador estar montando aquela personagem fisicamente, psicologicamente, etc. e tal. Então, isso também é um trabalho narrativo. Eu estar pensando em que tipo de característica eu tenho ali e o que a combinação dessas características vai estar gerando. Então, eu tenho essa possibilidade um pouco mais aberta, ou então eu posso focar numa personagem que já exista, né, que já esteja ali mais consolidada para estar na mão do jogador. E aí vai ser interessante porque o jogador vai ter que vestir aquela carapuça, né, aquela fantasia, entender quais que são as fragilidades daquela personagem, como ela é provocada, e é isso que a leva à ação. Então tem um jogo ali que pode ser interessante. Mas eu também tenho as personagens não jogáveis. E aí eu também vou ter que estar pensando, e muitas vezes pode ser até mais interessante para um roteirista que está um pouco mais habituado, né, a essa construção mais fechada, tá pensando nessas personagens não jogáveis, né? Talvez seja um exercício, um primeiro exercício que facilite um pouco esse intercâmbio, né, entre o audiovisual e o universo dos games. Mas eu tenho que pensar que eu vou ter que ter essas personagens muito bem construídas. Por quê? Porque elas vão ter que estar respondendo satisfatoriamente a todas, né, ou a maioria das interações das personagens jogáveis, né, da personagem do meu jogador ou dos meus jogadores. Então, assim, é essa construção minuciosa mesmo dessas figuras também. E aquela história, se eu posso intercambiar, eu vou ter que estar pensando, a personagem A, nesse momento, ela é jogável, a personagem B não jogável, mas eu posso jogar com a personagem B. Então eu vou estar potencializando o meu trabalho em pensar nessas equações, né? Enquanto a personagem B é uma personagem não jogável, ela é de tal forma, tem todas essas características, mas eu tenho que estar aberto ali para quando ela for uma personagem jogável. Então vamos dizer assim, a gente vai aumentando o trabalho exponencialmente, por isso que muitas vezes a gente fala de grandes equipes, né, principalmente desses jogos, né, desses jogos maiores, dessas grandes franquias, a gente vai estar precisando de muita gente para estar equacionando tudo isso, né, porque é essa loucura que você vai pensando ali em como que você vai afinando, né, esse universo. Tudo é essa questão dentro da construção desse universo, né, como as minhas personagens se comportam e tudo mais. Mas eu vou estar pensando, né, vou estar decupando isso justamente para estar atraindo o meu jogador a mergulhar naquele universo, a estar interagindo com aquelas personagens, a amar ou a detestar a minha personagem principal, enfim. Aí acho que é legal porque o trabalho é um pouco esse em todas as mídias, né? Só que aqui eu tenho que ter essa noção de que eu estou fazendo para essa pessoa que vai ter esse controle também e vai estar montando a narrativa junto comigo, de certo modo. E como é que enxerga, tipo, essa correlação de roteiro e narrativa dos jogos com essas mídias, por exemplo, quando um jogo vira um filme, né? O próprio Tomb Raider com Angelina Jolie, Lara Croft não tinha muita história no jogo original, e aí vai lá e virou um baita de um filme, né? Como é que tu enxerga essa roteirização, essa migração, assim?
eu gosto de pensar até numa perspectiva histórica, né? Porque a gente sempre teve muito essa correlação, principalmente entre o audiovisual, né, e o universo dos games. Eu lembro muito da Janet Murray, né, no Hamlet no Holodeck, em que ela meio que traça, né, essa história um pouco, ela fala dessa ideia de marketing cruzado, lá no passado, né, que era um jogo que fazia sucesso, aí ele virava um filme, ou vice-versa. E muitas vezes era meio que a mesma história, ou então justamente pelo jogo não ter tanta história, não ficava um filme tão bom, ou o filme tinha uma história bacana, mas por eu não ter tecnologia ali, não é, naquela época, para mergulhar mais nessa questão da história, você tinha ali uma certa defasagem. Então, acho que antigamente tinha muito essa ideia só dessa transferência, né, das histórias, das narrativas, vamos dizer assim, de uma mídia para outra. E o que é legal, que a gente observa com a evolução tecnológica, a gente vai vendo também esse aperfeiçoamento no que a gente chama da transmediação, não é? Que é esse universo narrativo se desdobrando, né, nas mais diversas mídias. O Robert Bratton fala, né, tem um exemplo interessante, que ele fala assim, né, nesse mundo antigo, em que eu tinha um filme, um livro e o jogo, muitas vezes eu tinha ali formas geométricas que não se encaixavam, né, e eu tinha espaço ali entre esse encaixe. O produto final, que seria esse grande universo, não era tão bem aproveitado. Ao passo que a transmediação, né, nesse novo mundo, em que eu conheço essa ideia das especificidades de cada mídia, em que eu consigo estar ali criando esse circuito de mídias também, nas condições normais de temperatura e pressão, eu consigo criar ali um produto final com essas peças que se encaixam, sem essa sobra de espaço. Então eu posso ter esse grande universo narrativo e vou pensar, poxa, essa parte aqui, né, eu tenho uma história curta, que pode render um filme. 2 horas ali eu consigo contar essa história. Essa outra parte, esse núcleo aqui, tem vários desdobramentos. Eu posso pensar numa série, que eu vou ter ali, né, mais episódios, vou poder explorar isso. Nessa outra parte desse universo, poxa, aqui daria um game legal, porque eu tenho essa possibilidade de interação. Então, vamos dizer assim, hoje em dia é mais fácil a gente estar pensando nesses desdobramentos, e é até importante a gente saber as especificidades de cada mídia, como que eu posso estar contando uma história para esse tipo de mídia, outra história assim, porque a gente consegue, inclusive, atender às demandas comerciais que, às vezes, não vão ao encontro disso, não é? Essa ideia, poxa, tem um jogo fazendo sucesso aqui, vamos transformar esse jogo num filme ou numa série. Mas é um jogo que não tem muita história, o que a gente vai fazer? Então a gente vai pensar nessas especificidades para estar desdobrando, então, esse jogo nessa outra mídia, para estar fazendo essa adaptação, né, de uma mídia para outra de uma maneira satisfatória. Mas é isso, também vai depender muito do mercado, né? Eu sempre dou o exemplo, aí é mais do audiovisual, mas acho que é um exemplo bom, de La Casa de Papel. La Casa de Papel, que nasceu ali para ser uma temporada, que se bastava, fez esse mega sucesso, e aí, claro, a Netflix começa a desdobrar, aí tem temporadas intermináveis, agora vai ter um spin-off. O Squid Game, né, Round 6, a mesma coisa. O criador falava que ele só queria uma temporada, ponto final, que não teria outra. Passou um tempo, ele falou, não, vamos fazer sim uma segunda temporada. Por quê? A Netflix tem a sua mágica, né? Então, e você, trabalhando na indústria e tudo mais, você obviamente não vai se negar se você tiver uma demanda, principalmente se ela é interessante financeiramente. Por isso que eu acho que nessas horas é importante a gente saber dessa questão das especificidades das mídias e de como a gente pode ter esse diálogo, porque você consegue fazer isso de uma maneira tranquila não, mas vamos dizer assim, mais atrativa para o próprio público, não é? E acho que tem esse desafio também, que é, quando você faz esse tipo de adaptação, você tem que pensar que você vai estar falando tanto para um público conhecedor, então se eu estou adaptando um game para um filme, eu tenho os gamers ali que são um público fervoroso, que vai exigir ser atendido nos seus detalhes. Mas eu tenho que pensar que aquilo também é para um público que não conhece aquela narrativa. Então é sempre um grande desafio nesse sentido, que muitas vezes é um pouco difícil de eu equacionar. Acho que o último filme do Mario, né, consegue equacionar isso muito bem. Por quê? Porque ele pega a galera pela memória afetiva, você vê ali um monte de gente que jogou Mario a vida inteira levando as crianças, né, levando seus filhos para verem ali o filme, e as crianças ficam satisfeitas por quê? Porque eu tenho uma história que eu consigo acompanhar, mesmo, eu sei que é um pouco impossível, né, mas mesmo se eu nunca tiver ouvido falar do Mario e do universo do Mario. E ao mesmo tempo tem ali os easter eggs, né, para quem acompanhou o Mario desde pequeno. Poxa, essa música é de tal jogo.
Ah, tem essa situação aqui que explica o outro tipo, o que acontecia no jogo tal. Então eu tenho ali essa equação muito bem resolvida nesse caso. Mas é sempre esse desafio, não é? Tanto se eu estiver adaptando um filme para o game, quanto se eu estiver adaptando o game para o filme, ou entre a linha de adaptação literária, né, também para os jogos e tudo mais. Tá, tu mencionou um pouco sobre a própria evolução da forma de narrativa dos jogos, até porque tu tem um acompanhamento das mudanças de tecnologia, das próprias mídias, né, que tu estava mencionando, e qual que é o desafio, assim, de compreender essas nuances, tanto da galera que acompanhava, às vezes nem muito uma franquia, mas alguma empresa que lançou franquias anteriores de grande sucesso, como que tu acompanha isso quando tu vai construir a tua narrativa, e também quais tendências tu tem percebido de mudança na forma de se construir e também na própria roteirização desses jogos. Nossa, é bem interessante, né, a gente pensar nesses desdobramentos. Acho que muito por essa ideia também das empresas e dessas franquias, né? Eu acho que isso é o mais impressionante. A gente tem histórias, né, que saem dos games e vão para as outras mídias, de jogos que começaram lá nos anos 80 e passaram por toda essa mutação tecnológica absurda que a gente viveu nos últimos tempos. Acho que aí a gente vê, né, como que é importante a gente ter uma narrativa, um universo, vamos falar em termos de universos narrativos, bem consolidados, porque você consegue estar desdobrando isso em qualquer tipo de contexto. Então eu acho que o importante é você estar mergulhando, né, nesses universos, entendendo a mecânica deles, né? Como que eu vou transformar essa ideia da mecânica em narrativa audiovisual propriamente dita, não é? Em um filme, em uma série. Eu acho que o conhecimento desses universos é essencial. Por isso que é até interessante, né? De repente, muitos dos roteiristas que estão nesse universo dos games são pessoas que estão jogando desde pequenas e têm esse conhecimento da área como um todo, né? Dessas ideias de mecânica e tudo mais. E podem, né, principalmente, né, quem trabalha para grandes franquias, podem estar ali trabalhando com algo que realmente acompanharam, né, durante a infância. Então eu acho que tem essa particularidade, né, desses fãs que conhecem esses universos e podem estar ali, né, se eles também se profissionalizarem dentro da área, né, não é só essa ideia do fã estar reclamando, levantando hashtag no Twitter, agora X, mas você estar entendendo como que funciona isso dentro desse ecossistema do mercado mesmo. Então eu acho que é fundamental você conhecer aquele universo, se é um universo que você está criando também, você entender, começar a desdobrar ele para ver como que ele consegue ali sobreviver, não é? Como ele consegue se desdobrar, na verdade, para essas outras mídias. Então, e aí, claro, conhecer um pouco das especificidades, né? Do que é uma história para um jogo, o que é uma história para o audiovisual, para a televisão, para o streaming, né? Que também é um outro tipo de experiência. Eu vou ter a minha história ali sendo lançada de uma vez só, 8 episódios numa tacada, como a Netflix consolida ali, ou é um padrão mais como era a TV, né, que a HBO também adota, que eu tenho um episódio por semana. Essa forma de eu estar contando a história também vai interferir. Então eu acho que é você conhecer o seu universo e conhecer a mídia para qual você vai estar a mídia na qual você vai estar trabalhando, né? Ou você vai estar adaptando e tudo mais. Eu não me recordo da segunda parte da pergunta. Eu acho que era basicamente isso. Era pensando essa parte, né, da mudança da narrativa conforme o tempo e também que tendências tu vê, assim, sendo implementadas. Tendências. Tá. Com relação às tendências, eu acho que a grande, vamos dizer assim, até pra gente pegar os debates, o debate mais candente no momento, né, em termos sociais, culturais, políticos, que é a questão das inteligências artificiais, não é? Eu acho que é como você consegue ali equacionar essas inteligências nos processos criativos. Tem tirado o sono de muita gente, né? A gente viu essa reverberação nas greves que estão acontecendo em Hollywood, não é? A greve dos roteiristas meio que chegou a um acordo, mas a greve dos atores continua. E é interessante até a gente pensar, não é, que essa ideia, né, de você estar escaneando pessoas teve sempre presente no universo dos games, e agora a galera do audiovisual está utilizando isso para tentar, vamos assim, dirimir os custos de configuração e tudo mais, e você tem esse outro
esse outro contexto, não é? E aí essas reivindicações que são legítimas por parte, no caso, dos atores. Com relação aos jogos, tem até, né, eu tô agora dando aula de metodologia e tem alguns alunos que estão desenvolvendo ali artigos sobre games, e tem um grupo especificamente que está pensando nessa questão das inteligências artificiais nos games, não é? Tem um exemplo que eu sempre dou também nas minhas aulas, que é o exemplo do Alien, não é? Em que você tem que ali mutar não, né? Justamente não deixar o seu microfone mudo. Por quê? Porque o Alien, que vai ser ali coordenado por essa inteligência artificial, vai ser sensível a todos os sons que você fizer, ele pode te atacar a qualquer momento. Tem a galera que engana o Alien, mas, né, nessa ideia do Learning Machine, ele vai entendendo o que acontece, então se você começar a enganar ele demais, ele vem e te ataca. Mas o que é interessante, né? De alguma maneira, você colocando isso ali, você aumenta essa potencialidade de caminhos narrativos, né? Então você tem a IA como uma aliada interessante nesse tipo de caso. Acho que a gente vai observar muito isso agora, não é? Como que as IAs podem estar sendo chamadas cada vez mais para estarem potencializando esses caminhos narrativos dentro dos games. E aí, claro, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela não vai estar ocupando a parte criativa como um todo, como algumas pessoas querem que isso aconteça, né? Como os grandes executivos querem estar ali só dando seu dinheirinho para as máquinas, ou como os alunos querem estar fazendo seus trabalhos ali pelo bendito chat GPT, entregando pronto. Ele não vai entregar pronto de jeito nenhum. Até se você alimentar, dependendo, pelo menos essa atual versão, né? Também não sabe onde que as coisas vão caminhar, mas acho que é isso, né? A gente está pensando em como que essas tecnologias podem ser utilizadas a favor do processo criativo, mas não para tá dando canelada nos seres humanos, né? E aí até uma coisa que eu sempre falo, que, como eu falei aqui, né? A gente não sabe para onde nós vamos caminhar, mas a gente tem que saber, né? Não é onde a tecnologia vai levar a gente, é onde a gente quer que a tecnologia leve a gente, né? Então a gente tem que mudar um pouco essa chave. E aí entra nesse debate da regulação, das inteligências artificiais, das próprias plataformas de streaming, né? Até um passo anterior, que a gente vive essa discussão no Brasil, como que isso vai se dar, a questão de você ter protocolos éticos para estar utilizando essas inteligências de modo geral na sociedade, e como que isso vai reverberar no campo da criação, especificamente da criação narrativa, não é? Aqui no universo dos games não é um assunto tão novo, mas eu acho que pode estar provocando ali algumas coisas bem interessantes nos próximos tempos. Espera-se como aliados do setor criativo, né? E do setor técnico de modo geral, e não como substitutivos, vamos dizer assim. E qual que tu acha que é o papel dessa interatividade, assim, da narrativa de jogos, e como é que os roteiristas eles podem incorporar de maneira eficaz para o jogo realmente ser algo imersivo, de ser algo, uma narrativa que tu compre, né? Porque tu tem que comprar a narrativa no final. Eu acho que tudo, né? Aí vai para todas as mídias, tudo se resume a contar uma boa história, né? Ter uma narrativa consolidada, porque aí você consegue explorar aquilo ao máximo, por mais que se canse, né? Mas você pode ter personagens interessantes que você vai estar desdobrando ali a história deles em outros jogos de uma franquia, por exemplo, ou situações, ou se você tem uma mecânica interessante, você vai estar pensando em outros lugares, né? Em outros universos para estar explorando aquilo. Então eu acho que você contar uma boa história, de modo geral, não é? Você ter uma boa narrativa e contar uma boa história. Aqui a gente falando desses jogos com história, claro, né? E você ter, no caso dos games, é você entender como você alia essa história mecânica do jogo, né? Porque é isso. Sem mecânica, eu não tenho jogo. Então, eu estar utilizando tudo isso ao meu favor. Eu estar explorando esses elementos que são das narrativas dramáticas, né? E das narrativas ficcionais e não ficcionais de modo geral, da narrativa, não é? Personagens, tempo, espaço, ação, explorando isso de maneira satisfatória, tendo ciência de que eu estou fazendo isso para um jogador, para uma pessoa que vai manipular esse universo, que vai estar ali mergulhando nisso. Então eu tenho que pensar nesses dispositivos para atrair a atenção dessa pessoa, atrair a atenção do público que eu pensei também, né, para o meu jogo, porque é isso, eu não vou poder, se eu for querer agradar todo mundo, eu vou ficar em casa chorando em posição fetal. Então acho que por isso que é importante a gente ter ali esse jogador modelo, vamos dizer assim, né? Até utilizando os termos do Humberto Eco, que é a ideia do leitor modelo.
que é pensar no meu público-alvo, para quem que eu estou construindo aquela história, e para que essas pessoas isso seja satisfatório. Tá pensando em como essa pessoa vai estar sendo mobilizada, não é? Por essa narrativa, emocionalmente, fisicamente, talvez, né? Porque também, como tem essa ideia de eu estar ali interligado com as outras áreas, vou estar sempre pensando muito na questão da emoção, porque é isso que vai estar convertendo de algum modo, não é, a minha ação também, não é? Acho que essa chave, que é a chave da emoção, de você pegar as pessoas ali e estar mobilizando essas pessoas por meio do que elas vão estar sentindo, e aí elas terem a possibilidade de agir dentro daquele universo, espero que não para matar a irmã, mas enfim, aí você vai estar conseguindo equacionar muito bem tudo isso. Então, acho que esse é a grande chave, você ter ali um universo narrativo interessante para explorar e você saber aliar isso à mecânica do seu jogo, que você vai estar conseguindo mobilizar o seu público, né? Ainda mais se você tiver ali uma narrativa de fôlego de algum tempo, e depois de um certo ponto, os fãs vão aceitando tudo que vem também, não é? Eu tenho uma prima que é fã da Disney e detesta todas as live actions que estão saindo, mas ela é a primeira a ver todas. Então, se você tem essa ideia da marca muito bem consolidada, então você está no céu, porque você tem essas possibilidades. E aí, pensando na questão de contar uma boa história, né? Tu mencionou que, obviamente, não é uma necessidade só dos jogos. Quando tá pensando em qualquer tipo de roteiro, é uma parte central do trabalho, né? E aí, considerando a tua experiência com a dramaturgia de telenovelas, se existe algum insight, assim, que tu perceba que algo que funciona nos roteiros de telenovelas justamente para contar essas boas histórias que possam ser aplicados também no universo dos jogos. Olha, essa é uma boa questão. Quando tem muito isso, né, de você estar mobilizando o seu público na novela, é muitas vezes aquela ideia do gancho, né? De você deixar uma ação ali em aberto e não saber o que vai acontecer. Mas por quê? Porque você está falando de uma narrativa seriada, que é repartidinha ali, e você tem que criar essa expectativa para a pessoa estar voltando no dia seguinte, pensando nesse modelo tradicional, claro. Hoje eu posso estar vendo uma telenovela antiga ali pelo streaming, eu posso estar devorando, né? Como tem esse termo, né? Maratonando e tudo mais. Mas com relação ao universo dos games, é interessante isso, né? Porque eu tenho que criar a expectativa, óbvio, mas para ser resolvida ali meio que de imediato, porque o meu jogador não vai querer ficar ali esperando alguma coisa acontecer. Eu acho que para pensar nesse diálogo, talvez um caminho, né, seja, como eu falei aqui, pensar um pouco nessas características, nessas narrativas melodramáticas, que tem muito essa ideia da convocação à emoção, né, as emoções primordiais, vamos dizer assim, e como você pode estar equacionando isso com relação a uma história, a um jogo e tudo mais. Porque acho que tem isso também, né? Quando a gente observa agora muitas das produções que estão fazendo sucesso, por mais que elas reconfigurem muita coisa, mas tem muito desse substrato melodramático. Então é uma estética que ainda tem apelo. De repente, você está pensando nisso no nosso contexto, pode ser interessante, né? E até um debate que eu tô com um grupo, né, para a gente estar discutindo essas questões sobre games, narrativas e tecnologias na faculdade em que eu estou dando aula, né, em uma das faculdades, a FATEC de Mauá, que a gente tem o grupo Dramatec. E uma das nossas discussões é isso, a gente tem um mercado gigante, né, de jogadores no Brasil, que tem essa... Obviamente a gente vai estar, quando a gente fala de jogos, os primeiros que vem à mente são essas grandes franquias internacionais. O que é bom é que, assim, de alguma maneira a gente tem... óbvio que a gente vai ter muito jogo estadunidense, mas, né, o Japão tem uma presença muito forte nisso, e é interessante porque ele dá um pouco uma bagunçada nessa ideia que a gente tem mesmo dessas assimetrias da globalização, né? Então acho que isso é interessante por si só. Mas acredito eu que o público, né, os jogadores brasileiros, estejam dispostos também a estar jogando jogos nacionais, e aí acho que cabe a gente estar diversificando também esse mercado, né? Acho que já é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, tem essa possibilidade de expansão enorme, e talvez esse diálogo com essas formas narrativas que são do nosso contexto pode ser interessante por conta disso, porque você pode até estar pensando em outros tipos de público para estarem se juntando a essa enorme comunidade gamer do Brasil. Pois é. E como é que, pensando assim, talvez no mercado brasileiro, né, no mercado nacional, qual que tu acha que seriam os aspectos chaves
que os roteiristas dos jogos eles deveriam criar, tipo, levar em consideração para criar personagens e diálogos que realmente sirvam ao mercado, que as pessoas realmente fiquem cativadas em participar do jogo. É bom a gente ter ciência do que está sendo produzido, né, no mercado brasileiro. Tem um relatório da Abra Games, que foi publicado no ano passado, com relação ali principalmente a 2020 e 2021, mas eu acho que dá algumas pistas. E aí o que eu acho importante, né, para os desenvolvedores de jogos brasileiros é ter noção de que se você não é uma grande desenvolvedora que tem essa possibilidade de estar se articulando, inclusive, com produtoras internacionais, né? E isso é muito legal porque a gente vê produtoras nacionais tendo destaque no mercado internacional, né? A gente viveu esse boom do mercado de jogos brasileiros principalmente na última década, e então você tem também essa articulação com o panorama internacional. Mas, de repente, se a sua produtora é um pouco menor, eu acho que você pode estar pensando, não nessas narrativas em narrativas mais simples também, né, em universos narrativos que sejam mais tranquilos de ser explorados e que talvez não demandem tanto orçamento, ou você pode estar pensando em que tipo de área que você vai estar atuando. Por exemplo, a maioria dos jogos que foram produzidos no Brasil são jogos de entretenimento, mas a gente tem muitos jogos educacionais. Então, de repente, se você quiser estar pensando em algum tipo de jogo e oferecendo para alguma empresa ou inscrevendo em algum edital voltado à educação, é uma forma que você tem de captar de outras áreas. Está investindo nisso. Tem muito jogo que é feito para treinamento corporativo, que é feito para esse outro setor. Então, assim, eu acho que é interessante, né? Além da gente estar falando aqui dessas histórias que a gente gostaria de contar e gostaria de ver em gráfico e tudo mais, mas está pensando nessas outras áreas para estar investindo, porque pode ser uma forma da gente estar fazendo o nosso nome, de estar experimentando também essa criação narrativa, para depois a gente alçar voos maiores, né? Então eu acho que essa noção do mercado é absolutamente importante. Seja você roteirista de games, seja você roteirista audiovisual, né? Seja você um dramaturgo mesmo. Tudo bem que o teatro, na teoria, é um pouco mais fácil de se produzir, mas, assim, é óbvio que algumas produções vão demandar. A gente tem que estar pleiteando a questão do orçamento, né? Batendo na tecla de que é importante você investir na cultura, sim. E pensar também, né, os games como parte desse ecossistema. A gente entra em algumas rixas, né? Essa ideia, por exemplo, de talvez você estar pensando, poxa, mas os esportes são esportes? Aí tem a galera que defende. Por quê? Porque é uma forma de você estar batendo lá na porta do Ministério dos Esportes para estar conseguindo uma verba para game, que também é um setor que vai estar demandando isso, né? Então, de alguma maneira, a gente vê essas disputas, inclusive, dentro do nosso panorama, porque é isso. Porque a galera correndo atrás para ver como vai conseguir tirar suas ideias do papel. Então, eu acho que pensar nessa integração e nesse além dos jogos de entretenimento propriamente dito, você consegue ter ali, né, capitalizar de outras áreas para depois estar investindo em projetos que sejam mais autorais, ou então, se você tem um projeto de jogo indie que é mais simples, ter noção ali do que você vai estar precisando. Você pode estar inscrevendo nesses editais que estão saindo agora, se a sua produtora já tiver um histórico, ou dependendo da região em que você tiver, enfim. Eu acho que a gente tem essas N possibilidades, mas é importante fazer esse mapeamento do mercado, da área em que você está, não é? Da área geográfica mesmo, né? E das formas de financiamento que a gente tem dentro desse recorte, para você estar pensando ali em estratégias de ação, não é? E projetando seu nome no mercado. Falando em mercado, a gente viu no seu currículo que tu teve uma experiência de desenvolvimento de roteiro da série Guest House. Sim, e aí sim. a gente queria... muito legal. A gente queria saber um pouquinho dessa tua experiência nesse desenvolvimento e como é que foi trabalhar num projeto de televisão. Então, é muito legal, né? Essa série Guest House foi uma série que é uma série angolana, né? Eu tenho contatos, né? Eu tenho uma amiga muito querida e ela fez uma ponte lá atrás, em 2016, com um pessoal que tem uma produtora em Angola. Então, eu atuei em outros projetos que acabaram não sendo filmados, mas aí eu fui chamado no ano passado para participar dessa sala de roteiro, né? Essa série Guest House é uma sitcom e foi muito legal porque, assim, a gente tinha alguns desafios. Foi algo, né? Foram 3 episódios ali que a gente escreveu em pouquíssimos meses. Teve um pouco até essa ideia da novela da gente estar escrevendo e de estar sendo gravado.
Então, acho que teve um pouco. Eu tive essa experiência, vamos dizer assim, um pouquinho menor em escala, mas foi muito importante para mim como roteirista, e uma limitação de cenário, né? Porque era quase uma ideia de uma sitcom que se passava ali em 2 apartamentos no máximo. E aí tinha um pouco esse desafio, porque não era a ideia da gente fazer, por exemplo, que são sitcoms que eu gosto muito, sitcoms nacionais, né? Que é um sai de baixo, um toma lá da cá da vida. Mas era ser uma coisa ali mais ágil, né? Até pelo tempo que a gente vive e tudo mais. Então, era muito legal porque eu trabalhava muito, né? Na hora de construir a escaleta, por exemplo, né? Esse esqueleto ali do episódio. Eu trabalhava muito pensando, então vamos fazer vários cortes para dar uma certa dinâmica. Então, por mais que eu tenha essa limitação de espaço, mas eu tenho uma cena que quarto, sala, uma resposta que tem o link e tudo mais. E muitas vezes ter que resolver alguns problemas assim, tinha uma cena externa para tal episódio, caiu. Como que você vai trabalhar com isso agora? Às vezes eu tinha que estar pensando nessas respostas de uma maneira rápida, às vezes isso era resolvido no estúdio, né? Então eu acho que foi uma experiência muito importante para mim, por essa questão mesmo de demandar, né? A gente está falando dessa ideia das condições normais de temperatura e pressão, não foi muito nas condições normais de temperatura e pressão, mas é justamente por isso que a gente tem que correr atrás, não é, de conhecimento, de repertório, para nessas horas ter a possibilidade de estar agindo e entregando, não é, um resultado final bacana para o público. Então eu acho que para mim foi muito importante por conta disso e por estar trabalhando, né, com comédia. Aí, e assim, como era uma série angolana, eu escrevia, pensava ali, obviamente, em algumas piadas e tudo mais, mas depois os episódios que eu escrevi passavam ainda por uma outra revisão para ter o que a gente chama do punch-up, né, que é aquela ideia da sitcom estadunidense mesmo, da piada, né, de você ter ali essa construção das piadas para quase a todo momento ter alguma coisa ali que provoque o riso. Então, obviamente, eu, né, não tenho esse domínio todo da cultura angolana, então muita coisa ficava para ser resolvida depois. Mas para mim foi uma experiência incrível, porque, por exemplo, eu compus um kuduro para um episódio, então foi muito legal esse intercâmbio, vamos dizer assim também, foi um intercâmbio cultural no meu caso, né? Foi um trabalho que eu fiz remotamente, ainda não tive oportunidade de ir para Luanda, mas queria muito conhecer também, por conta dessas minhas experiências, né? A gente está falando desses outros universos, de eu ter a possibilidade de estar falando com pessoas que estão lá, né? Então não é a minha visão daquele universo. Começa, né? Se eu estou escrevendo aquele roteiro, parte dessa minha visão, mas isso vai ser bem trabalhado para também não ficar algo estereotipado. Então, para mim, foi uma experiência muito legal por conta disso. Nossa, muito legal essa experiência e por tudo que está contando. E eu acho que a gente já pode até ir pro bloco final das nossas perguntas, que são um pouco mais pensando nesses insights que tu vai tendo durante toda a tua trajetória, né? E aí, pensando que tu tá falando com pessoas que estão pensando em se inserir na área, ou às vezes estão até nesse momento, né, que as trajetórias vão se encontrando em novos desafios, e como tu trouxe muito, né? De, às vezes, um evento que mudou toda uma perspectiva e te trouxe também outros caminhos. Se tu poderia compartilhar alguns insights, né? Tanto na tua trajetória com a pesquisa acadêmica, quanto também na tua prática profissional e essas experiências nesses projetos. Eu acho que essa ideia de você conhecer o mercado e saber do que você quer é fundamental, né? Por exemplo, eu sempre tive muito essa vontade de escrever novela e fiz todo o meu caminho a partir disso, né? E essas outras ramificações. Mas é óbvio que, por exemplo, esse mercado não é o mesmo de quando eu comecei, nem o mesmo daquele de quando eu acompanhei títulos que até hoje eu trago na memória. Tenho muitas vezes a possibilidade de estar vendo por conta do Globoplay, ou até coisas que eu não vi, hoje tem essa possibilidade, né? Porque esse ecossistema também audiovisual, né? Esse ecossistema comunicacional, na verdade, está permitindo que a gente veja essas narrativas do passado, que a gente tem essa possibilidade de estar tudo sendo colocado nessa bendita nuvem, eu não preciso mais comprar um box de DVD enorme para estar vendo aquilo, né? Ainda mais quando a gente está falando de novela. Então eu acho que ter essa noção do que você quer do mercado, porque aí você vai se adaptando, né? Por exemplo, quando eu fiz artes cênicas, é aquela velha história, né? Fui picado pelo bichinho do teatro. E tô um pouco longe do teatro nos últimos tempos, mas é uma área que eu adoro de paixão, porque tem muito essa ideia da construção colaborativa de fato, de você estar ali com a sua galera fazendo isso acontecer, que é o que a gente pode ver num jogo mais indie, né? Se eu tô querendo desenvolver um jogo indie com os meus amigos. E
ter o desafio de você trabalhar com amigos também, não é? Que às vezes vocês se dão bem no terreno da amizade, mas vai ter inevitavelmente choques ali nesse terreno profissional. Então tem isso também. Mas eu acho que você tendo a noção do que você quer, tendo a noção de que você precisa também fazer alguma coisa para sobreviver e pagar suas contas, né? Os boletos sempre chegam. E tendo a noção também de que, às vezes, se você escolhe trabalhar com o que você gosta, de repente você vai parar de gostar um pouquinho daquilo, acho que dá pra gente se ordenar um pouquinho, né? É claro que a gente fala brincando, mas facilita muito a gente ter um conhecimento prévio e gostar daquilo que a gente tá fazendo, né? De estar numa área em que a gente já conhece previamente, de que a gente tem essa paixão, acho que facilita nesse sentido. Desromantiza, né, esse lado, né? Tira um pouco dessa coisa platônica, mas isso faz parte da vida. E a partir desse momento, acho que você está aberto para essas outras oportunidades, então é isso. Eu estou no mercado de games, mas aí vão adaptar um jogo no qual eu trabalhei e me convidam para ser roteirista. Vamos lá, né? Vamos ver o que é isso, o que é escrever para essas outras mídias. Acho que você está aberto mesmo a essas outras possibilidades. Poxa, gosto disso, então eu vou estudar sobre isso. De repente eu vou ali, começo na graduação, posso ir para o mestrado, para o doutorado. Também é um outro caminho, né? A área acadêmica, que depois tem tanto a parte de você estar sendo professor quanto pesquisador e poder estar investindo naquilo, conhecendo outras perspectivas, né? Quando você está ali falando com seus alunos e tudo mais. Eu acho que é você estar aberto para essas possibilidades, ter noção de que as coisas nunca vão ser como você quer, né? Se você não é herdeiro, pelo menos tem tudo isso, né? Você vai ter esse caminho. Mas eu acho que dá pra gente, vamos dizer assim, dá pra gente fazer um pouco a nossa música, dá pra gente dançar a música do ambiente, se divertir um pouquinho, tem um pouco ali de frustração, mas aproveitar isso para seguir em frente e tendo noção do que você quer. Poxa, eu quero construir narrativas mais autorais. Se eu não consigo isso nesse universo do audiovisual propriamente dito, eu consigo nos games, eu consigo no teatro, né? Se eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias por excelência. Então pensa nessas outras áreas. Se não, eu quero me profissionalizar ali no universo dos games, porque aí eu posso estar trabalhando para uma produtora de fora, morando no Brasil mesmo e ganhando em dólar. Uma excelente possibilidade. Então, é isso, né? Tendo essa noção de que momento você está na carreira também, né? Para que tipo de desafio você pode ser chamado. Tem muito essa questão, né? Como a gente já falou, não tem tanto investimento muitas vezes na cultura. Então, às vezes, você vai estar ganhando aquém do que você deveria estar ganhando de fato. Vale a pena? Não vale a pena? Esse projeto eu acho que vale. Agora eu estou numa fase em que eu posso dizer não. Então, acho que tem tudo isso circulando quando a gente está quando a gente está fazendo escolhas, né? Porque é isso, né? Por mais que, obviamente, muitas vezes a gente esteja condicionado ali em determinados contextos, a gente tem algumas possibilidades de escolha e acho que vale a pena a gente estar equacionando, né? O que vai ser produtivo para a gente financeiramente, profissionalmente, artisticamente e pessoalmente, né? O que vai ser satisfatório. Não, total. E o que tu recomendaria, assim, para quem quer ser roteirista de jogo? Quais recursos e referências, assim, para aprimorar essas habilidades, esse conhecimento na área? Bom, acho que o principal, que é o jogar, todo mundo já está fazendo, mas eu acho muito importante a gente sair, às vezes, um pouco da nossa área, né? Então, assim, assistir filmes, e assim, qualquer tipo de filme, não precisa ser, sei lá, a gente vai pensar aqui, pegar toda a cinematografia do Godard. Maravilha, se você quiser isso, tudo bem, mas não precisa ser só isso. Você pode ver 50 tons de cinza, você pode ver o que você quiser. Ler da mesma forma, porque eu acho que é isso, né? Assistir, de repente, uma novela para entender o que é essa parada, o que acontece ali. Porque eu acho que você tendo essas referências de modo geral, de modo mais amplo, da cultura de modo geral e da cultura brasileira, né? Já que a gente, muitas vezes, estamos falando do mercado brasileiro, eu acho que é absolutamente importante. Ver peças de teatro, pode ser peça de teatro de rua, pode ser peça de teatro experimental, pode ser musical, enfim. Mas eu acho que é expandir mesmo o seu horizonte. Porque aí você começa a entender também do que você gosta de fato e onde você pode estar indo, costurando referências também, enfim. Mas eu acho fundamental a gente ter um grande leque de referências. E não é só Nietzsche. Pode ver o BBB também, gente. A vida é isso.
Boa. E o que tu, assim, pensando agora nos próximos passos, né? Como que tu vê o futuro da Native em jogos? Tu falou um pouco sobre as potencialidades da inteligência artificial, né? Como se adapta essa nova que não é tão nova também, mas com essa aceleração agora desse processo. E quais oportunidades têm surgido que tem te empolgado, tanto como roteirista quanto como pesquisador? Acredito que um campo ali para ser explorado e que tem interesse também das empresas é a ideia do streaming, né? Então, eu acho que é justamente esse diálogo cada vez mais forte entre cinema, televisão e jogos digitais, né? E games. A gente tem essas experiências pontuais da Netflix, principalmente, com relação ao audiovisual e essa abertura da própria Netflix para esse mercado dos games. E eu acho que o streaming é justamente um lugar propício para esse tipo de cruzamento, porque você tem ali a possibilidade de estar brincando, né, com o que é cinema, o que é televisão, o que é rádio, o que é jogo. Então eu acho que o caminho é cada vez mais ter esse diálogo, né, essa mescla mesmo dessas mídias, dessas modalidades narrativas, vamos dizer assim, que pode ser muito interessante. Não sei quando a gente vai ter isso, porque acho que agora o streaming está numa outra fase, né? A gente está ali, a gente chega nessa bolha que vai estourar em algum momento, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar os trocentos streamings que tem agora. Então, vão ter plataformas que vão sobreviver, vão ter plataformas que não vão sobreviver. Me parece que nesse primeiro momento as plataformas estão mais preocupadas em manter os seus assinantes do que conquistar outros, o que faz até um certo sentido. Mas meio que a gente vive uma TV-abertização das plataformas de streaming, não é? Se antes tinha muito essa ideia de ser pensado, de a gente pensar conteúdos para nichos, agora é pensar no conteúdo que vai atingir o maior número de pessoas. Especialmente a Netflix anda muito com essa equação. Então eu não sei como que vai se dar esse investimento nessas narrativas que podem estar ou flertando com games ou serem games propriamente ditos. Mas assim, pensando que o mercado gamer é gigante, eu acho que vai ter ali esse investimento maciço dos streamings também nesse setor. Então vamos ver como isso se desdobra. E é interessante porque é uma possibilidade, né, de trabalho para todo mundo, né? Seja para o roteirista audiovisual, seja para o pessoal dos games, né, roteiristas, programadores e tudo mais. Vamos ver como que acontece aí, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, justamente. É só ver o exemplo que foi o sucesso de The Last of Us, né? Pela HBO. Foi uma febre total, até que a gente não conhecia, foi lá e acabou jogando o jogo por causa da série. Então é uma via de mão dupla. Mas já se partindo para o final, a gente queria saber o que assim, tem de influência, o que veio da interdisciplinariedade. Editor, corrija aí a parte que eu falei errado, só bota a palavra certa. Que tu acha que influenciou todo esse teu trabalho como roteirista de jogos? Assim? Eu acho que o fato de eu ser curioso ajudou muito, né? E foi isso, né? Desde o princípio, eu entrei em artes cênicas, aí eu fiz uma iniciação científica em letras vernáculas, que aí eu fui pesquisar algumas peças de teatro do Luigi Pirandelli, como elas dialogavam com o contexto brasileiro. Depois eu quis fazer o meu TCC sobre peças radiofônicas, que era a especialidade de uma das professoras que eu gostaria que fosse minha orientadora. E por ali eu já puxei um gancho com radionovela, que tinha a ver com o que eu gostava da telenovela. Depois eu fui para, né, na pós-graduação, eu fui para comunicação. E na comunicação eu fiz disciplinas na história, na psicologia, nas letras russas, que eu fui estudar ali, né, a questão do teatro russo, e a encenação russa propriamente dita. Então eu sempre fui muito movido pela curiosidade. Eu acho que isso me ajuda tanto academicamente, pensando que a gente tem, né, esse diálogo muito forte agora entre as diversas disciplinas, né, que é uma tendência de todas as áreas, quanto profissionalmente, porque aí eu tenho um certo repertório quando eu estou querendo criar narrativas para as diversas mídias e entendo um pouquinho das especificidades de cada meio, né? Então eu acho que, para mim, essa ideia da interdisciplinaridade, de estar trafegando por essas diversas disciplinas, foi extremamente importante por conta disso. Claro que às vezes a gente tem que tomar decisões na vida, então a gente tem que botar um pouco os dois pezinhos numa canoa num determinado momento,
mas isso não impede de depois você estar fazendo outro tipo de viagem, enfim. Mas eu acho que você tá, né, ser movido por essa curiosidade, e a partir da sua curiosidade, dos seus interesses, que podem ser interesses daquele momento, e tudo bem, depois você não vai estar focando naquilo, mas eu acho que amplia o seu repertório de alguma forma. Então você buscar, na medida do possível, satisfazer esses interesses academicamente, profissionalmente, é sempre interessante, né? É sempre bom, para não ficar aqui redundante, interessante, é sempre bom porque você vai estar ali aumentando a sua caixa de ferramentas, eu diria, né? Tanto na academia quanto se você quiser estar pensando mais no mercado. Então, para mim foi muito importante por conta disso. Acho que a gente já está quase finalizando e com tudo que tu trouxe, eu acho que a gente poderia fazer uns 3 episódios só discutindo sobre o roteiro de jogos, sobre as narrativas, sobre a própria relação, né, dos jogos contra as mídias. Aí eu queria que tu desse um último recado para quem está acompanhando a gente, está ouvindo esse episódio, sobre quais tu acha que são, talvez, aprendizados importantes, talvez insights importantes sobre o mesmo futuro, a gente falou bastante, né, sobre novas tendências, e que tu considera que fecha assim, o episódio com contemplado. Deixa eu pensar. Tem que ser um tchan, né, para ter o impacto final. Corram atrás do dinheiro, deixa eu pensar, não sei. Sonhos não enchem barriga, não é legal falar isso. Curso em medicina, alguma coisa assim. Curso em medicina. Você sabe que eu tinha uma professora de cênicas que falava, né? Para entrar é super fácil, para sair é pior que medicina. E ela tinha razão. Pior que é. Ela tinha razão. Mas, né, vamos terminar de outra forma, deixa eu ver. Acredito que seja você, como eu já falei, não é? Tenha noção daquilo que você quer, das suas possibilidades no momento, para você estar investindo nisso. Seja academicamente, seja profissionalmente, seja por hobby, se você tiver essa oportunidade, né? De repente, algo que começa por hobby pode render frutos depois. Eu faço diversas viagens pelo interior de São Paulo por meio de um programa, né, do Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo. E é muito interessante porque eu já tive a oportunidade de falar com gente que está trabalhando com games, né? Tem até startups ali no interior, mas muitas vezes é o segundo emprego, porque tem ali o primeiro emprego que paga as contas. Então, né, pensando na realidade brasileira, muitas vezes esse vai ser o caminho de muitos, mas isso pode render frutos depois. Então eu acho que se você tem essa vontade e você tem essa possibilidade, aproveita. Vamos ter noites mal dormidas, vamos ter N questões. Não precisa trabalhar, não precisa dormir enquanto eles... como que eles falam, meu Deus do céu? Trabalham enquanto eles dormem. Não precisa trabalhar enquanto eles dormem sempre, gente. Não precisa, não. Durmam, porque é importante, é saudável, tem todas essas questões. Mas é claro que, infelizmente, né, a gente às vezes tem que fazer uns corres maiores nesse sentido para pensar depois nos frutos que a gente pode estar colhendo ou não. Vamos tropeçar muito, vamos bater muita cara no chão. Às vezes é bom a gente dar uma pausa, respirar, chorar um pouquinho em posição fetal, para depois continuar. Por isso que eu acho importante a gente ter noção do que a gente quer e do que a gente tem disponível ali no momento para estar aproveitando isso. Então, não sei se fui tão positivo assim, mas estou tentando trazer essa ideia da realidade também, porque precisamos conhecer, né, o mercado, precisamos conhecer o nosso contexto e tudo com que a gente vai se deparar. Mas é o que eu falei, né? Se a gente tem ali já essa relação afetiva mesmo com aquilo que a gente está trabalhando, isso pode facilitar muitas coisas. A alegria do jovem adulto é conseguir dormir 10 horas, ou pelo menos 8. Nossa. Tem gente que não consegue nem chegar nas 6, né? 10 horas é uma ilusão para mim. Talvez fim de semana. Do sábado pro domingo dá pra conquistar as 10 horas. Mas então, Lucas, a gente agradece imensamente a tua participação, foi ótimo para nós. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto eu e a Caroline gostamos. Foi extremamente frutífero, foi muito bom te receber e te ouvir. E a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E, por favor, não se esqueçam de compartilhar esse episódio e nos acompanhar nas redes sociais para mais conteúdos. E eu acho que, Lucas, tem um curso, né, de roteirização. Não sei se você quer falar para o pessoal sobre ele também, antes de nós encerrarmos.
Sim, eu tenho, né? Eu tenho um curso que eu já ministrei em alguns lugares, né? Sobre a questão de roteiro de games. Hoje, 7 da noite, eu vou estar ali com o pessoal do Sesc Guarulhos online, inclusive. Quando a gente marcou, até tinha me esquecido disso, ainda bem que a gente acabou a tempo, porque eu tinha compromisso 7 da noite, a doideira, né? Acho que eu vou estar também. É um curso que é interessante porque, assim, dependendo se ele for para Sesc, ele pode ser ofertado online, então tem essa possibilidade, né? Conheci a Carol por conta disso, inclusive. Então, eu tenho esse curso que eu estou falando sobre a questão do roteiro de games. Tem um curso sobre telenovelas também. Tem um curso de podcasts ficcionais. Enfim, a gente eu sou uma pessoa diversificada nesse sentido, né? Mas eu acho que é bacana porque eu estou pensando nessa questão sempre da construção narrativa para essas mídias. Então, se vocês quiserem ficar de olho nas minhas redes sociais, né? Meu Instagram é @lucasmartinsneia, para estar vendo ali quando eu estiver ministrando esses cursos, fiquem à vontade. E, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixou minha tarde, uma tarde gélida hoje em São Paulo, muito mais quentinha. Ai, que amor. E eu sirvo como testemunha, muito interessante o teu curso. Aprendi demais sobre roteirização de jogos. Espero que a gente se encontre em alguma outra oportunidade. Então, agradeço também. E obrigado por todo mundo que nos acompanhou. E até uma próxima. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.